Isso que você ensina realmente existe? Física quântica existe? Energia existe? Essa conversa de tudo que vai e volta na mesma moeda, isso realmente funciona? Isso realmente é verdade? Verdadeiramente eu consigo co-criar todos os meus sonhos mais profundos e verdadeiros? E todas as vezes que eu recebo essas perguntas, que não é só eu que recebo, inúmeros terapeutas e reprogramadores mentais, cientistas da mente humana recebem essa mesma pergunta. E eu também tinha ela. Há 4 anos atrás, eu não sabia da existência da física quântica. Eu não sabia de absolutamente nada do que eu sei. Eu tinha outra visão. Eu tinha a visão que me foi instalado como verdade. E você também pode parar para pensar se o que você realmente entende sobre sonhos, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamento, enfim, sobre a vida, se realmente é a tua opinião. Porque eu tenho certeza que o que você pensa a respeito de todas as coisas não é verdadeiramente a tua opinião, e sim a opinião do teu pai, a opinião da tua mãe ou de pessoas de maior convívio na tua vida, e não o que realmente você acredita. Eu também tinha essa dúvida. E quando eu estava lá, passando por uma purificação muito intensa, de mais de 1 ano, eu conheci a física quântica. Eu não sabia o que era física quântica, eu só sabia da energia. Porque na época eu era espírita. Hoje eu sou uma pessoa que tem a religião do amor, porque eu sou a mistura de todas as religiões em uma pessoa só. Então eu falo que a minha religião é o amor, porque eu sou várias em uma só. Quem me conhece sabe que eu pego um pouco de cada uma, certo? Porque eu não acredito que a verdade esteja apenas em uma, e sim em todas, porque o conhecimento está esparramado em várias partes do mundo, porque o conhecimento não vem só para uma religião, certo? Então eu acredito que eu sou a junção de todas elas, eu sou literalmente todas elas ao mesmo tempo, certo? E quando eu estava lá, eu ficava me perguntando se isso funcionava, se isso realmente funcionava, porque eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu assisti essa palestra do Joe Vitale, e o Joe Vitale falou algo fantástico, que quando eu escutei ele falando na palestra, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Isso foi tão sério. Eu imaginei ela num lugar, não é num campo, eu queria que ela aparecesse, porque eu queria ver se realmente funcionava essa coisa de cocriação, de eu fechar meus olhos, visualizar, sentir, acreditar e isso acontecer. E eu comecei cocriando coisas pequenas, e a minha primeira cocriação, eu estou revelando aqui pra vocês. Eu fechei meus olhos e mentalizei uma borboleta, porque é o meu arquétipo, eu amo borboleta. Uma borboleta amarela. Só que eu não queria que ela aparecesse em lugares óbvios, ou seja, em parques, em campos, entendeu? Em floresta, não. Eu queria que ela aparecesse num lugar onde ninguém imaginaria que ela iria aparecer. Ele disse o seguinte, que o maior erro das pessoas é entrar nesse mundo, no mundo quântico, querendo saber todas as respostas, saber se tudo realmente funciona, sem ter vivido ao menos a experiência. Quando ele disse isso, eu falei, meu Deus, eu tinha parado para pensar que eu nunca tinha feito uma técnica, que eu nunca tinha pegado a fundo para entender, para estudar isso, para viver a experiência. Eu gosto de falar nos meus atendimentos que como é que você vai saber se cocriação funciona? Cocriando coisas pequenas. Quando eu estava lá atrás, quando eu fiquei com dúvida se cocriação funcionava ou não, eu fechei meus olhos e imaginei que ia aparecer uma borboleta. Uma borboleta amarela, num lugar onde ninguém imaginaria surgir uma borboleta. Isso foi tão incrível que eu visualizei num dia e no outro dia, quando eu estava voltando da minha escola, eu estava parada no semáforo. Cidade,
prédios para todo lado, asfalto para todo lado. Não tem bicho. E eu estava parada esperando o semáforo do pedestre abrir. Quando, de repente, eu olho para cima para ver se o semáforo iria abrir para que eu pudesse passar. E quando eu olho, uma borboleta desse tamanho, amarela, rodopiando para mim no semáforo. Quem já viu uma borboleta rodopiar no semáforo? Lá em cima, lá onde fica a luzinha vermelha. Pois é, uma borboleta enorme, amarela, como eu tinha visualizado, rodopiando no semáforo. Eu nunca vi isso em toda a minha vida. Quando eu olhei, eu falei, caramba, cocriei. E a minha amiga estava do lado, e eu falei pra ela, você tá vendo aquela borboleta? E ela falou, caramba, uma borboleta no semáforo? Eu nunca vi isso, porque borboleta sempre voa abaixo. Eu cocriei a borboleta. E quando eu cocriei a borboleta, eu comecei a cocriar várias outras coisas. Cocriando. Entendeu? Eu vivi a experiência. Então o que o Joe Vitale disse é de suma importância. Se você nunca viveu a experiência, se você nunca fez uma técnica de reprogramação mental, como é que você tem a coragem de dizer que você não entende o que eu estou falando? Que você não tem a mínima ideia, que é tudo muito complicado? É muito complicado porque você está no ego e você está querendo saber o técnico, o científico, como se você fosse se tornar uma reprogramadora mental. Tem muita gente que me segue que não quer. Ela quer realizar os sonhos dela. Ela tem outras coisas para realizar. Ela quer saber o simples, como é que eu faço? E eu ensino isso no Instagram, com as postagens. Eu ensino isso nas lives. Eu ensino isso nos vídeos do YouTube. Se você quer ser um reprogramador mental, aí a história muda. Aí você vai estudar de uma forma profissional, como eu fiz, como os treinadores fazem. Eu não fico assistindo videozinho simples não no YouTube, não. Eu estou me profissionalizando. Então eu tenho que assistir vídeos que sabem muito mais do que eu sei. Vídeos técnicos. Vocês não estão aqui para aprender a ser técnico nisso. Vocês têm que aprender o processo da forma mais simples, fazer, realizar, ter a vida que você sempre desejou e pronto, e ser feliz, e ser amor, e ser alegria, e ser paz, e ser perdão. Agora você está no ego e você está assim, ó, eu tenho que entender o que ela está falando. Se ela falou de bóson de Higgs, eu tenho que entender o que é bóson. Aí você vai lá e vai entender sobre bóson de Higgs. Se você quiser aprender, entra no Google e vai ter inúmeras aulas explicando sobre isso. O meu papel não é ensinar para você que no átomo existe o bóson de Higgs. Eu estou aqui para dizer que você é feito de átomos e tudo ao nosso redor é feito de átomos. E por nós somos feitos de átomos, átomos é feito de quê? De pura energia. E isso significa que nós estamos unificados. Tudo que você faz com o outro volta para você e não para ele. É isso que você precisa compreender. Que quando você está ajudando o outro, quando você está perdoando quem você precisa perdoar, quando você está sendo amor, quando você está sendo alegria, isso tudo volta para você de infinitas formas, mas volta. Porque o universo ele precisa pagar a conta. Ele precisa te pagar tudo que ele te deve. Do mesmo jeito que você precisa pagar tudo que você deve para ele. Então saia dessa coisa de você querer saber o porquê de tudo. Se você quer realmente saber o porquê de tudo que está no mundo quântico, faça cursos para se tornar um profissional nessa área. Se você não quer isso, se você só apenas quer perdoar, realizar os seus sonhos, ter uma vida plena, ter uma vida incrível, ser realmente o que você sempre desejou ser, pronto, simplesmente viva a experiência. Faça o que eu estou falando. Porque eu já disse e vou repetir mais uma vez. Tudo que eu ensino passou pela minha experiência. Nada que eu ensino nunca tenha passado pela minha experiência. Por quê? Porque como é que eu vou saber se funciona ou não sem que eu não tenha vivido na pele? Qual é a fase da nossa vida que a gente mais vive a experiência? Quando nós somos criança. A criança é tão pura, ela é tão verdadeira, ela não questiona nada.
Ela simplesmente quer viver a experiência, ela quer viver a experiência. Você fala para a criança, não põe a mão aí, está quente. E se está quente, você vai queimar sua mãozinha. Ela escuta o que você está falando, não é a mesma coisa que você estivesse dizendo para ela, coloca a mão. E ela vai lá com o dedinho e põe. Eu não te falei que queima. Aí ela chora, dói. Ela vai colocar a mão lá? Não, não vai. Por quê? Porque ela viveu a experiência e a experiência não foi nada agradável. Então ela memoriza. Quando você vive a experiência, você usa todos os seus 5 sentidos e a mente entende que aquilo é bom ou ruim para você. A criança vive a experiência o tempo todo. A criança não escuta os pais. Ela quer fazer. E ela fazendo, ela vai tirar as conclusões dela. Então, por um lado, a gente precisa ser um pouco mais criança. A gente precisa viver mais a experiência. Largar de ficar questionando e viver a experiência. Tem a técnica da Fênix, uma das maiores técnicas mais poderosas que existe no mundo. Está disponibilizada aqui no canal do YouTube. Como é que você vai saber que ela funciona ou não? Fazendo ela. Outras técnicas que eu tenho aí. Como é que você vai saber se quando a importância da visualização, a importância das afirmações positivas, como é que você vai saber isso? Vivendo a experiência. E eu tento passar da forma mais simples possível para que as pessoas compreendam o que eu estou falando. Mas se você não viver a experiência, esquece, você vai ficar aí. Você vai achar que física quântica é difícil, que cocriações, nossa, dá trabalho demais, que zona de conforto é mais confortável. Mas depois não venha reclamar para mim que você é insatisfeito na vida e que você não tem a vida dos seus sonhos, não. Que você é cheio de problemas, que você dá 5 passos para frente e 20 para trás. Você não está pagando o preço? Qual é o pagar o preço? Viver a experiência. Faça nem que seja para você entrar nos comentários e falar para mim, eu fiz e não deu certo. Eu vou falar, ótimo, me desculpe, tudo bem, eu respeito que não deu certo para você, mas para a pessoa que me disser que não deu certo, eu sei muito bem o porquê que não deu certo. Porque ela não fez o processo. Porque quantas pessoas você conhece? Quantos terapeutas? Quantos reprogramadores mentais? O que eu estou falando? O que eu ensino? Não é uma teoria. Não é algo que nem foi comprovado ainda. Muito pelo contrário. Todas as técnicas já foram comprovadas cientificamente. E física quântica existe. Se você não acredita em mim, acredite nos cientistas então. Porque eu ensino tudo que eles dizem, porém de uma forma leve, simples e básica. Que você demoraria não sei quanto tempo para entender, quantos cursos para fazer. E eu tô te ensinando o processo básico para você ir lá, cocriar, visualizar e ter a vida dos seus sonhos e perdoar quem realmente você precisa perdoar e ser feliz. Esse é o meu papel. E seja a tua centelha divina. O que é ser a centelha divina? Viva a experiência. Comprove na pele. Seja igual uma criança. E eu tenho certeza que quando você viver a experiência verdadeiramente falando, eu tenho certeza que você vai vir nos comentários e vai falar, caramba, quando eu terminei a técnica da Fênix, quando eu terminei a técnica do eu interior, enfim, são tantas técnicas que eu já fiz, simplesmente nunca tinha vivido algo igual. Sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque eu tenho inúmeros depoimentos. E qual é o maior depoimento? A minha vida. Eu já não precisaria de mais nenhum. Entendeu? Saia do questionamento e seja uma criança. Seja uma criança teimosa e viva a experiência para que você sinta verdadeiramente se aquilo é bom ou não para você.